Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a metalinguagem, a função linguística, a função da linguagem que fala sobre a metalinguagem. A gente vai falar sobre o que é, definindo a metalinguagem, quais são as características, e a gente vai dar alguns exemplos da metalinguagem, principalmente na arte, em textos literários, mas em obras de artes visuais também, que são maneiras em que a gente percebe a metalinguagem que pode aparecer na prova. E vamos fazer algumas questões do Enem sobre isso. Quando a gente fala da função metalinguística, a gente está continuando com aquele estudo que a gente começou no nosso curso sobre as funções da linguagem. A gente já estudou a função emotiva, a função referencial, a função conativa, e dessa vez a gente vai estudar a função metalinguística. Lembrando que as funções da linguagem, elas são classificadas e são estudadas de acordo com o foco que cada uma tem em cada um dos elementos da comunicação. Os elementos da comunicação, só para lembrar, são aqueles como o emissor, quem está falando, o receptor, que é a quem se dirige aquela comunicação, o referente, que é o assunto daquela comunicação. No caso da metalinguagem, o elemento priorizado é o código. O próprio código em que a mensagem está escrita é o assunto da função metalinguística. Quando um texto ele se foca no código, ou seja, na linguagem, na comunicação em si mesma, a gente tem um uso da função metalinguística. Essa imagem serve para a gente situar, contextualizar essa função em relação às outras que a gente já estudou e que a gente ainda vai estudar. A metalinguagem ela não se restringe a uma mera função que a gente estuda só especificamente nesse contexto quando a gente está analisando funções de linguagem. A metalinguagem ela está muito presente na arte, em obras artísticas, mas também em enciclopédias, dicionários, textos explicativos. O que é um dicionário? É um livro que contém definições sobre palavras de uma língua, muitas vezes com temas específicos, mas sempre que se trata de um dicionário, ele usa a linguagem para explicar o significado de uma outra forma de linguagem, como por exemplo uma palavra. Então ele é o típico exemplo de metalinguagem, que é quando a linguagem é usada para abordar a própria linguagem. A definição é essa, que você tem que guardar. A linguagem sendo usada para abordar a própria linguagem. Isso que significa o metalinguagem. Em grego, meta quer dizer a própria, né? A linguagem relacionada a si própria. Isso é usado para que, muitas vezes, seja possível fazer uma reflexão sobre a linguagem, ou sobre o ato de comunicação, a própria comunicação em si mesma sendo o assunto daquela comunicação. Vamos dar alguns exemplos, já para a gente pensar isso, né? Eu falei para vocês, quando a gente fala sobre a comunicação, é metalinguagem. Quando, por exemplo, duas pessoas estão conversando, podem estar meio constrangidas, sem assunto, e aí elas começam, talvez, a falar sobre a falta de assunto delas. Falar sobre a falta de assunto. Isso é metalinguagem. Quando aquelas duas pessoas estão falando sobre a comunicação. É um bom exemplo prático de uma situação em que a gente usa a metalinguagem. Mas, quando você está diante de uma definição das palavras, definição de conceito, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a usar, nas minhas aulas, um dicionário filosófico, um livro bem grande, que traz definições variadas sobre conceitos da filosofia. Por exemplo, se você quer saber o que é a democracia, você pode procurar um dicionário de filosofia e procurar uma definição filosófica do que é democracia. Eu, por muito tempo, recomendava essas leituras para meus alunos. Não que eles fossem ler um dicionário de filosofia, mas ter a mão para consultar e para usar, por exemplo, na redação. Eu recomendei muito também um livro que é o Dicionário de Política, do Norberto Bobbio. Norberto Bobbio é um filósofo italiano, cientista político também muito importante nessa área. Ele tem um dicionário de política, em que cada termo desse dicionário, que está lá em ordem alfabética, né, como num bom dicionário, traz uma definição bem completa sobre aquele conceito. Por exemplo, democracia, que eu acabei de falar. A definição de democracia lá no dicionário de política, em que né, um autor, um cientista político, está procurando definir realmente aquele conceito de uma forma precisa e exata. E aí, se você for lá, o verbete de democracia tem umas 2, 3 páginas para ele explicar o que é democracia. Eu sempre achei que para o conhecimento pessoal é algo muito interessante. Aí você pegar um termo que você não conhece, que você pode ter uma dúvida sobre como funciona, como muitas coisas em política, por exemplo, direitos. Né? Qual que é a definição de direitos? É algo filosoficamente complexo. E aí o autor, o filósofo, trouxe ali uma definição, por exemplo, sobre esse conceito. São exemplos de metalinguagem. Um dicionário como esse é uma metalinguagem. Ou ainda, como a gente vai ver, a gente tem exemplos de obras de arte
que estão refletindo sobre o ato de criar arte, o ato de criação, ou sobre a própria arte, por exemplo. São também exemplos de metalinguagem. Olha esse exemplo de metalinguagem. Quadro de aviso. Hoje não tem aviso. Quando tiver, eu aviso. O que isso é metalinguagem? Onde está o uso da metalinguagem nesse caso? Isso acaba não tendo uma função comunicativa, né? Mas, como ele está falando sobre o próprio ato de colocar avisos, ele acaba sendo uma metalinguagem. Claro que tem um certo efeito de humor, né? Usar a linguagem desse jeito. Mas vamos ver como que isso pode aparecer na prova, por exemplo. Olha aí, questão do Enem. Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. É, a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que o seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a essa leitura ou rebelar-se contra ela, propondo uma outra não prevista. O texto se chama Do Mundo da Leitura para a leitura do mundo. Então, do que está falando esse texto aí da prova do Enem? Qual que é o assunto principal desse texto? O ler, o ato de ler, né? Ele está refletindo sobre o ato de ler, sugerindo possíveis interpretações sobre esse ato. Ele sugere, por exemplo, que ler não seria como decifrar, como se você estivesse adivinhando, tentando adivinhar o sentido de um texto. Mas sim, quando você tem um texto, dá um sentido para ele, relacionando ele com outros textos significativos para cada um. O que isso quer dizer? Textos que para você têm sentido. Ao ler, segundo esse texto, a gente procura associar mentalmente, individualmente, aquele texto com outros textos que a gente conhece para que a gente consiga compreender melhor aquele sentido. Ao mesmo tempo, além de relacionar aquela leitura com outras leituras que você já fez, ou seja, com o seu repertório, ler também envolve pensar o que o autor esperava que fosse compreendido, reconhecer nele o tipo de leitura que o seu autor pretendia. A gente procura também, lendo, pensar o que o autor queria dizer com isso, o que ele queria que eu entendesse, o que ele queria que eu lesse nesse texto. E, ao mesmo tempo, nesse ato individual, nós muitas vezes nos entregamos àquela leitura, aceitando aquele sentido que a gente imaginou, ou muitas vezes se rebelando contra ela, ou seja, fazendo uma leitura diferente, pensando, bom, talvez o autor tenha pensado outra coisa, mas eu entendi isso, eu vou ficar com o que eu entendi. Uma certa rebeldia, né? Isso é interessante de alguém falar pra gente, porque a gente está acostumado a achar que ler um texto, fazer interpretação de texto, como a gente faz na escola, respondendo prova de português com interpretação de texto, é ficar naquele esforço de decifrar, de adivinhar o que o autor quis dizer, ou pelo menos o que o professor espera que você entenda e colocar ali na resposta. Mas esse tipo de exercício, ele é muito limitado, ele é muito pobre, porque a gente não é capaz de adivinhar o sentido de um texto e colocar numa prova. Não é esse o objetivo da interpretação de texto. Existe um exercício a mais que é relacionar o texto com outros textos que você conhece, ou seja, com o seu repertório. Também relacionar isso com o que o autor pretendia, que é algo que a gente pensa. E muitas vezes a gente tem que se rebelar contra a leitura esperada, pré-estabelecida, e ler de um jeito diferente, dar outro sentido para aquele texto não esperado. Tudo isso envolve o ato de ler. Então é uma questão também, aprendi no Enem, muito interessante, porque isso pode ajudar a gente na nossa tarefa de estudar interpretação de texto. Esse autor está certo, com certeza, né? Interpretação de texto envolve tudo isso que ele falou. De qualquer forma, a gente percebe que é um texto sobre a leitura. A gente está fazendo uma leitura sobre a leitura, o que envolve uma metalinguagem. Esse é um texto metalinguístico com toda certeza. Vamos ver. Nesse texto, o autor apresenta reflexões sobre o processo de produção de sentidos, valendo-se da metalinguagem. Essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato de o texto... Então ele quer que a gente explique onde que se evidencia, onde fica evidente o uso da metalinguagem. Para ressaltar a importância da intertextualidade, propor leituras diferentes das previsíveis, apresentar o ponto de vista da autora, discorrer sobre o ato de leitura ou focar a participação do leitor. Discorrer sobre o ato de leitura. Eu acho que essa é uma forma de explicar onde que está a metalinguagem nesse texto, não é? Por que esse é um texto metalinguístico? Porque ele discorre sobre o ato de leitura. Discorrer quer dizer discutir, refletir a respeito, dissertar, né, a respeito do ato de ler. Um texto que fala sobre o ato de ler
é metalinguagem, é função metalinguística. Então, portanto, realmente é a alternativa D a resposta. Vamos ver mais um exemplo de metalinguagem, dessa vez mais elaborado que o aviso, dizendo que hoje não tem aviso. Poema do Manuel Bandeira, nosso amigo. O poema chama Poética. Olha só, atenção, né? Já começa por aí. É um poema que se chama Poética. Ou seja, sobre o que ele vai falar? Sobre a criação da poesia. Sobre a poesia em si mesma. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais. Todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção. Todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados. O lirismo difícil e pungente dos bêbados. O lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Poema do Manuel Bandeira. Então, olha só. Nesse poema, qual que é o assunto principal? Não é um poema, por exemplo, sobre a mulher amada. Não é um poema sobre a infância, igual o outro poema que a gente leu do Manuel Bandeira outro dia, que falava sobre a infância, sobre uma lembrança da noite de São João. É um poema que fala sobre o lirismo. O assunto desse poema é o lirismo. E o que é o lirismo, pessoal? Quem que pode me definir o que é o lirismo que o Manuel Bandeira está falando? O eu lírico, né? O que é o eu lírico? É o eu poético. Então, o lirismo, ele tem relação com a poética. Inclusive, esse é o título do poema, né? A poética. O lirismo é aquilo que é feito com a lira. A lira é uma metáfora muito antiga sobre a poesia. Nos textos antigos, a lira era uma metáfora da poesia, na poesia grega, na poesia romana. Aliás, né? Curiosamente, ela não era nem só uma metáfora da poesia. A lira era uma metonímia da poesia. Como assim metonímia? A gente não estudou isso ainda, né? Por exemplo, né, uma relação de parte com o todo. É uma contiguidade entre aquelas duas palavras. E aí, por que a lira representa a poesia, né? Que eu falei metonimicamente? Porque naquela época, os poetas líricos, eles tocavam a sua lira, aquela pequena harpa grega, enquanto declamavam os poemas. E a música da lira, obrigatoriamente, acompanhava a declamação dos poemas. Então, durante muito tempo, a poética esteve diretamente relacionada com a lira, com a arte da lira, de produzir uma música e declamar versos. Com o tempo, a poesia foi evoluindo e a lira caiu em desuso, né? Mas essa palavra continuou relacionada com a poesia. E hoje em dia, a gente ainda usa o lirismo para se referir à poética, a arte da lira para se referir à poesia. Então, o lirismo é aquela arte da poesia, que trata dos sentimentos do eu lírico, que trata dos mais variados assuntos, né? Sempre de uma forma bela, criativa. Depois a gente vai estudar mais a fundo a função poética. Mas aqui a gente está focando no fato de que o Manuel Bandeira está fazendo um poema sobre o que ele considera que deve ser a poesia. Sobre como é a poética, segundo esse autor. Da forma como ele vê, ou melhor, da forma como ele sente, né? Para ele, o que é o verdadeiro lirismo? O que é a verdadeira poética? Onde ela está? Não é no lirismo bem comportado, né? Do funcionário público, com livro de ponto, expediente, protocolo, manifestações de apreço ao senhor diretor. O que é essa metáfora dele, né? Do lirismo funcionário público? Como se o lirismo fosse, tipo, aquele funcionário que só segue as regras, faz igual todos os dias, vive uma vida padronizada, né? Seguindo todas as formalidades, os protocolos burocráticos, aquela coisa chata, em suma, né? Então, para ele, o lirismo não tem nada a ver com essas formalidades burocráticas típicas do funcionário público. O lirismo também não tem nada a ver com ir no dicionário e averiguar, né, ver qual que é o cunho vernáculo, ou seja, né, qual que é o significado original de um vocábulo. Então, para ele, a poética não deve ser dessa maneira, como as sintaxes de exceção, aquelas regras gramaticais absurdas,
ou aquelas palavras, barbarismos, né, universais, por exemplo, palavras derivadas do francês, do latim, tudo aquilo que é purista, tradicionalista na linguagem, para o Manuel Bandeira é um inimigo da poesia. Eu já falei para vocês que a poética do Manuel Bandeira é aquela poética das palavras mais simples, da linguagem próxima do cotidiano. Os poemas do Manuel Bandeira não são sonetos decassílabos com altos esquemas de rimas e com palavras raras, como, por exemplo, os poetas parnasianos usavam, né, as palavras mais difíceis que todo mundo tinha que ir no dicionário ver o que significava, fazer uma pesquisa etimológica para saber o que significa aquela palavra que o poeta usou. Manuel Bandeira queria o contrário disso. Eu mostrei para vocês também, vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quase não parece um poema, porque as palavras que ele usa são muito cotidianas, são palavras do dia a dia. O poema de Uma Noite de São João também, ele está falando com palavras do dia a dia. Porém, criando versos, criando uma poética. Mas é uma poética do cotidiano, do dia a dia, das palavras simples, da fala, né, mais acessível. Então, ele está refletindo sobre justamente essa forma poética que ele acha que é muito mais bela, muito mais relevante do que esses barbarismos, do que essas sintaxes complexas. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados. Ó, ele nasceu em 1886 e morreu em 1968, com 82 anos. Mas ele tá na história da literatura faz muito tempo, né? Desde o modernismo. Lá na Semana de Arte Moderna de 1922, quando estava começando o modernismo, na época do Oswald de Andrade, que a gente já falou, do Mário de Andrade, o Manuel Bandeira já estava lá junto com eles. Ele estava lá na Semana de Arte Moderna, ele leu o poema dele dos sapos, caçoando dos poetas parnasianos, isso, né, 100 anos atrás. E ele ainda viveu muitos anos e continuou publicando, se tornou mais famoso depois disso, a poesia dele mudou e teve outra cara, enfim. Um personagem interessante da nossa história. E ele fala isso muito bonito quando ele diz que ele busca o lirismo dos clowns de Shakespeare. Os clowns de Shakespeare, né, são um gênero de personagem que são como se fossem palhaços do teatro do Shakespeare, né? Eu imagino um pouco como aqueles personagens do Charlie Chaplin, do Carlitos, né, que anda com anda daquele jeito engraçado, cômico na rua, né, faz todo mundo dar risada. Eu imagino isso quando ele fala do lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo, que não é libertação. Então essa é a concepção de poética segundo Manuel Bandeira. Uma poética leve, mas, né, que alegra e que liberta a gente dos sofrimentos e das formalidades da vida. Enfim, esse é um exemplo, um bom exemplo clássico de metalinguagem na nossa literatura. Vamos ver mais uma questão do Enem sobre isso. Olha aí. Lusofonia. Rapariga, singular feminino, de rapaz, mulher nova, moça, menina, no Brasil, meretriz. Ó, isso é uma definição de dicionário, não é? Igualzinho, o dicionário que usa essa linguagem fala assim, substantivo feminino, feminino de rapaz. O que ele está dizendo? Em Portugal, isso é curioso, né? Em Portugal, rapariga quer dizer moça. É uma palavra que as pessoas usam no dia a dia. Em vez de falar moça, né? Ou falar mina, igual fala em São Paulo, os portugueses de Portugal falam rapariga. Só que no Brasil essa palavra tem outro significado, né? Não tem esse sentido de moça, de menina. É uma palavra pejorativa, né? Principalmente no norte do Brasil se usa rapariga para falar de uma mulher que é meretriz, que é prostituta. Aí falar que o cara é filho de rapariga é uma grande ofensa. Escreva um poema sobre a rapariga que está sentada no café, em frente da chávena de café, enquanto alisa os cabelos com a mão. Ó, a gente já pode perceber que há uma variante linguística usada nesse texto, porque ele fala sobre a rapariga, né? Isso já é uma evidência. A rapariga, falar desse jeito, é de Portugal. Chávena de café, chávena é xícara. Só que em Portugal não se usa a palavra xícara. No dia a dia as pessoas usam a palavra chávena, uma xícara de café. Então a gente já pode perceber que é um autor português de Portugal, né? Mas não posso escrever este poema sobre essa rapariga, porque no Brasil a palavra rapariga não quer dizer o que ela diz em Portugal. Inclusive ele está falando sobre isso no texto, né? Que não pode escrever um poema sobre essa rapariga, porque no Brasil a palavra rapariga não quer dizer o mesmo que ela quer dizer em Portugal. Ela tem um outro efeito de sentido bem diferente, né? Então um brasileiro, se lê o poema apaixonado de um português sobre a rapariga, o que ele vai fazer? Vai dar risada. Vai achar engraçado, né? Falar sobre a rapariga.
enquanto que para o português é totalmente normal. Eu não vou ler com o sotaque português também, com a variante linguística, por respeito às diversidades também, mas vocês podem imaginar, né, que quando essas palavras estavam na cabeça do autor, ele estava imaginando tudo com o sotaque português. Então, terei de escrever a mulher nova do café, a jovem do café, a menina do café, para que a reputação da pobre rapariga, que alisa os cabelos com a mão, num café de Lisboa, não fique estragada para sempre quando este poema atravessar o Atlântico para desembarcar no Rio de Janeiro. Então, olha lá, né? Ele não vai falar sobre a rapariga nesse poema que ele quer escrever, porque se esse poema for parar lá no Rio de Janeiro, quando as pessoas lerem, ter uma outra opinião bem diferente sobre a reputação da pobre rapariga. Isso tudo sem pensar em África. Em português de Portugal também fala assim, em África. Porque aí lá terei de escrever sobre a moça do café, para evitar o tom demasiado continental da rapariga. Tom demasiado continental. Português continental, essa expressão, né? Português continental é falando português de Portugal, quando vocês ouvirem isso. E enquanto que, né, tem o português africano, português brasileiro. Essa palavra é típica do tom continental do português de Portugal, que é uma palavra que já me está a pôr com dores de cabeça. Até porque, no fundo, a única coisa que eu queria era escrever um poema sobre a rapariga do café. A solução, então, é mudar de café e limitar-me a escrever um poema sobre aquele café onde nenhuma rapariga se pode sentar à mesa, porque só servem café ao balcão. O texto traz em relevo as funções metalinguística e poética. Com certeza, né? Existe uma função metalinguística muito forte. Seu caráter metalinguístico justifica-se pela, vamos ver, discussão da dificuldade de se fazer arte inovadora no mundo contemporâneo, defesa do movimento artístico da pós-modernidade, típico do século XX, abordagem de temas do cotidiano, em que a arte se volta para assuntos rotineiros, tematização do fazer artístico, pela discussão do ato de construção da própria obra, ou valorização do efeito de estranhamento causado no público, o que faz a obra ser reconhecida. A D, muito bem, né? A única alternativa que tem uma definição que tem a ver com metalinguagem é a D, né? Tematização do fazer artístico pela discussão do ato de construção da própria obra. Essa é a própria definição da metalinguagem, aplicada a esse contexto em que a reflexão é sobre a escrita do poema, né? O cara tá, ao mesmo tempo que ele tentando escrever o poema, na verdade ele escreve um texto refletindo sobre o poema. Ele traz até uma dica dessa metalinguagem ao usar a definição de rapariga do dicionário. Muito bem, pessoal. Essa questão do Enem também é um exemplo desse uso da metalinguagem, que ele é muito frequente na arte, e que inclusive não se restringe à literatura. Não é só os textos que falam sobre o ato de criar textos que contam como metalinguagem. Por exemplo, aqui a gente tem um quadro do Van Gogh, que é um autorretrato, e que além disso representa o seu autor no momento em que ele está pintando um quadro. Ele possivelmente estava olhando para um espelho e pintando aquilo que ele estava vendo, que era, naturalmente, naquele momento, ele mesmo pintando um quadro. Ou seja, com isso, ele consegue mostrar o ato de criação da obra de arte. Uma obra de arte que evidencia o ato de criação da obra de arte. Então, esse é um exemplo de como na arte a metalinguagem é usada para fazer esse tipo de reflexão sobre o ato de criar em si mesmo. Esse é um assunto muito recorrente na arte. E vocês vão ver isso nas provas. Esse é frequentemente o jeito em que a metalinguagem aparece. Textos, obras que fazem uma reflexão sobre o ato de criação em si mesmo. Ou sobre a própria arte, né? Sobre a arte de uma maneira geral, sobre a linguagem da arte. São exemplos de metalinguagem que acabam sendo complexos de interpretar, de refletir, né? Porque a gente está acostumado a observar uma obra de arte se focando no assunto dela, naquilo que ela está representando, por exemplo, na imagem de uma pessoa, um autorretrato como esse. E a gente não pensa muito sobre a linguagem da comunicação que está sendo utilizada. A gente foca na mensagem e não muito na linguagem. A gente foca muito no fato de que aquela é uma representação e a gente esquece de pensar que aquele é uma forma de expressão, é um quadro, é a linguagem da arte, não é a coisa em si mesma, mas sim uma representação da coisa. Então por isso que a metalinguagem às vezes é um desafio, porque ela faz a gente pensar não só no que está sendo representado, mas no próprio ato de representar algo. A gente vai ver outro tipo também de metalinguagem, em que a gente pode dizer também com certeza que há uma metalinguagem, e que é um pouco diferente, né, dessas situações que a gente viu até agora. Olha essa tirinha que tá aí, esse quadrinho. Uma pessoa pega um livro e esse livro meio que muda a cabeça da pessoa, literalmente, digamos assim, né? Ela tinha uma cabeça quadrada e passa a ter uma cabeça esférica. O que isso metaforicamente representa quando uma cabeça quadrada como essa
entra em contato com um livro e depois muda a sua forma. Isso é uma metáfora. Como que a gente pode definir essa metáfora? Aquela ideia de abrir a cabeça. O conhecimento, um livro, pode mudar a forma do nosso pensamento, ou seja, a forma da nossa cabeça. E aí, olha lá, né, o que acontece nesse momento em que ele se sente transformado e vê as coisas de outra maneira. Aí ele começa a se sentir preso pelas gradezinhas da história. Ele pega essas grades que normalmente são usadas para separar os quadrinhos da linguagem da história em quadrinhos, e ela passa a ser como se fosse um limite para aquela pessoa, né? Então ele está chamando a atenção nessa imagem, nesse quadrinho, para a própria forma de expressão que está presente da linguagem das histórias em quadrinhos, que são tipo esses quadrinhos, essas linhas que separam os elementos narrativos, que são os quadrinhos em si mesmo. Ao chamar atenção para esse meio de expressão dessa forma artística, ele está chamando mais atenção para o meio do que para o conteúdo. Ou melhor, né? Ele está usando a forma, o meio, como um recurso para expressar o conteúdo. Ele está chamando a atenção para a linguagem em si mesma daquela forma de arte. Então, quando o foco da mensagem está relacionado ao meio de expressão usado, na própria linguagem, a gente também tem metalinguagem. Nas histórias da Turma da Mônica, isso acontece bastante também, né? Por exemplo, uma tirinha que o Cascão fala pro Cebolinha, agora não vai mais dar tempo de você colocar o seu plano infalível em prática. Mas por quê? Porque acabou a tirinha. Aí chegou o fim. Quando ele fala de eles estarem dentro de uma tirinha, dentro de uma história em quadrinhos, ele está evidenciando o meio de expressão e fazendo referência a esse meio de expressão, ele está usando a metalinguagem. É um caso especial de metalinguagem, digamos assim. Olha um exemplo disso, só que em vez de usar uma linguagem visual, a linguagem escrita. No Machado de Assis isso acontece bastante. Olha esse trecho do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Inclusive um livro em que o narrador da história, ele várias vezes faz isso, de falar com o leitor. Mas não alonguemos este capítulo. Às vezes esqueço-me escrever, e a pena vai comendo papel, com grave prejuízo meu, que sou autor. Capítulos compridos quadram melhor a leitores pesadões. E nós não somos um público em folha, mas em 12. Pouco texto, larga margem, tipo elegante, corte dourado e vinhetas, principalmente vinhetas. Não alonguemos esse capítulo. Então, nesse trecho, o narrador do Memórias Póstumas de Brás Cubas começa a falar com o leitor sobre o livro em que ele está, não é? E ao fazer isso, ele está direcionando o foco da narração para o próprio livro, para a própria existência da linguagem, da literatura que está sendo utilizada naquele momento. E isso é totalmente metalinguístico. Na verdade, ele o tempo inteiro ironiza o leitor. Além de falar com o leitor, ele ironiza ele. Esse aqui, né, ele falou de uma forma elegante, mas olha o que ele falou sobre o leitor. Que o leitor não é um tipo de pessoa que lê capítulos compridos. Ele fica toda hora zoando com isso, né? Que a pessoa pulou o capítulo, ou que não leu até o final, ou que a pessoa não gosta de ler muito texto comprido. E aí, né, nós não somos um público de capítulos compridos. Ele falou assim, um público em folha, mas em 12. Essa metáfora eu tive que estudar um pouquinho, pesquisar para entender o que ele quis dizer com isso. Em folha são aqueles livros que, tipo, a página é impressa e dobrada no meio, né? Aí, quando você imprime essa página e dobra ela no meio, ela vira 2 páginas do livro. Vira 4 páginas, aliás, né? Porque, tipo, são 2 folhas, aí fica 4 páginas. Porque aí, tipo, esse tipo de livro é feito e depois costura aquela folha lá no meio dela, todas ficam costuradas pelo meio. E aí, cada folha que o cara imprimiu rende só 2 páginas. 4 páginas, né? Aqueles 2 lados. Mas também tem gente que, tipo, pega essa mesma folha e em vez de dobrar em 2, dobra em 4, dobra em 8, dobra em 12. Aí ele tá falando isso, que, tipo, ele não é esse público do livro, o leitor, não é um leitor que, tipo, vai pegar aquela página que tá só dobrada no meio. É uma página dobrada em 12. Imagina, né, pegar aquela folha impressa e fazer ela render 12 páginas do livro. O que vai acontecer? Vai ficar bem pequenininho, né?
É como se fosse um livro com uma página bem pequenininha, com pouco texto, margem bem grande e elegante, corte dourado, vinhetas. A vinheta é aquele trecho logo no começo do capítulo que também dá um espação. Às vezes nos livros antigos colocava um desenho, colocava uma gravura ali. Aí, tipo assim, ocupava bastante espaço antes de começar o capítulo com a vinheta. Então olha o que o Machado de Assis está zoando, né? A pessoa que está lendo só consegue ler uma folha bem pequenininha, com pouco texto, a margem bem grande e com um espação antes de começar o capítulo, ou seja, né? Com quase nenhum conteúdo. Ele está zoando o leitor como sendo um leitor que não tem quase nenhum conteúdo. Não é um cara que vai ler um capítulo comprido, uma história longa. Mas ele faz isso de uma forma elegante, né? Tirando o leitor, mas sendo elegante com isso. Isso é um exemplo da ironia do Machado de Assis. De qualquer forma, né, quando ele tipo começa a falar com o leitor, começa a falar com a leitura, ele está de alguma forma subvertendo o papel da linguagem literária, né? Porque normalmente a literatura não usa esse recurso. Normalmente, quando um narrador está contando uma história, ele se foca na história em si mesmo. Ele fala sobre aquilo que está acontecendo na história, disfarça esse aspecto de que é um texto, de que é uma história, de que é uma ficção, de que é um livro. Ele não fala sobre o livro em si mesmo que a pessoa está lendo. Mas quando o autor faz isso, ele está usando a metalinguagem. É um recurso muito frequente nas obras de Machado de Assis. Quando vocês se depararem com isso nas provas, né, se lembrem da metalinguagem. Agora, um exemplo complexo, digamos assim. Complexo não, melhor, um exemplo, desculpa, famoso. Esse é um exemplo bem famoso sobre a metalinguagem. Vocês já viram essa imagem? Tá escrito em francês, né? Tá escrito assim: isto não é um cachimbo. Ele acaba provocando o leitor a uma atitude de estranhamento, uma atitude crítica, não é? Através dessa obra. É mais interessante, e por isso eu coloquei aqui, é porque essa frase, quando ele fala que isso não é um cachimbo, ele de certa forma também está falando que a imagem de um cachimbo, ou uma arte que representa um cachimbo, não é um cachimbo em si mesmo, mas sim uma representação de um cachimbo. Isso é um desenho bidimensional feito com papel e tinta e sombras, né, e técnicas de desenho que geram volume, que geram um efeito de verossimilhança, mas por mais perfeita que seja a representação de uma obra de arte sobre um objeto da realidade, ela não é o objeto da realidade. Ela não deixa de ser uma representação, não deixa de ser uma obra de arte. Essa é uma obra do René Magritte, um pintor surrealista francês. E, de certa forma, né, ele está dizendo assim pra gente: atenção, a arte não representa a realidade em si mesma. Ela representa imagens artísticas. A arte ela é composta de imagens artísticas, não de objetos da realidade. Então é diferente a representação da realidade e a realidade em si mesma. A arte é diferente da vida. A arte pode até representar a vida, mas ela é arte. O que ela mostra é arte, não é a vida. Dessa mesma forma, né, isso não é um cachimbo, é uma pintura de um cachimbo, uma representação artística de um cachimbo. Então, não tem uma função metalinguística sendo utilizada aí. Isso não é um cachimbo porque isso é uma obra de arte sobre um cachimbo. Ou seja, ele está fazendo referência à própria arte. Está usando metalinguagem. Pessoal, essa reflexão sobre essa obra, ela é algo muito importante, assim, né? Você vai ver outras vezes, talvez, essa imagem na sua vida, vai responder questões em que essa imagem aparece, e essa reflexão é muito importante, porque depois que você começa a pensar assim, não tem volta. Você sempre vai passar a lembrar que uma obra de arte, antes de tudo, é uma obra de arte. O que ela mostra não é a realidade. O que ela mostra é uma representação artística. Até mesmo aquelas obras renascentistas que procuram descrever com perfeição a natureza, utilizando para isso as técnicas de pintura mais ricas, mais elaboradas, ela não deixa de ser arte, não deixa de ser representação. Então não seja enganado pela arte acreditando que ela mostra a realidade, ela mostra a arte. Muito bem, para fechar, pessoal, a aula de hoje, uma última questão do Enem, que não traz essa representação na arte, mas na publicidade. O que torna mais interessante ainda a gente fazer essa análise. Olha lá. O CONAR existe para coibir os exageros na propaganda. E ele é 100% eficiente nessa missão.
mas o e ele é 100% eficiente nessa missão está arriscado, como se estivesse apagado. Nós adoraremos dizer que somos perfeitos, que somos infalíveis, que não cometemos nem mesmo o menor deslize. E só não falamos isso por um pequeno detalhe. Seria uma mentira. Aliás, em vez de usar a palavra mentira, como acabamos de fazer, olha a metalinguagem, né? Em vez de usar a palavra mentira, entre aspas, faz referência à palavra utilizada e escolhida, como acabamos de fazer, poderíamos optar por um eufemismo. Meia-verdade, por exemplo, seria um termo muito menos agressivo. Mas nós não usamos essa palavra simplesmente porque não acreditamos que exista uma meia-verdade. Para o CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, existem a verdade e a mentira. Existe a honestidade e a desonestidade. Absolutamente nada no meio. O CONAR nasceu há 29 anos. Viu só? Não redundamos para 30. Com a missão de zelar pela ética na publicidade. Olha a metalinguagem de novo, né? Ele tá para convencer você de que ele está realmente querendo falar só a verdade. Ele ainda falou, nós nascemos há 29 anos e nem arredondamos para 30. Esse número, para impressionar mais vocês, de tão comprometido que estamos com a verdade. Metalinguagem também. Não fazemos isso porque somos bonzinhos. Gostaríamos de dizer isso, mas mais uma vez seria mentira. Fazemos isso porque é a única forma da propaganda ter o máximo de credibilidade. E cá entre nós, para que serviria a propaganda se o consumidor não acreditasse nela? Eu já tinha falado para vocês sobre o CONAR uma vez, não foi, pessoal? Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Bom, a função dele, ela está muito bem exemplificada por essa peça. Isso é um anúncio publicitário, né? Um anúncio publicitário feito pelo Conselho de Autorregulamentação Publicitária. E sobre o que é esse anúncio publicitário? Sobre a própria publicidade. Sobre a função desse órgão regulamentador da publicidade, que é o CONAR. Então, é metalinguagem da metalinguagem isso, né? É Inception, como tinha um meme uma época que o pessoal usava. Né? Uma publicidade sobre uma publicidade. Isso que é metalinguagem, metapropaganda, metapublicidade. A função do CONAR é uma função importante, né? De impedir que a publicidade haja de maneira antiética e, com isso, justifique a censura à publicidade praticada pelo governo, pela sociedade. E aí, para evitar que essa censura aconteça, a própria publicidade procura criar limites a si mesma, para que ninguém interfira no negócio deles de fazer publicidade. E aí eles estão fazendo essa propaganda para falar sobre a função deles. E falando de uma maneira com um efeito, né, de honestidade, procurando vender uma suposta honestidade desse órgão. Que ele é comprometido com a verdade, que não existe meia-verdade, não existe... só existe a verdade e a mentira. E com isso ele procura justificar o seu papel de regulamentar a publicidade. Essa frase resume, né? O CONAR existe para coibir os exageros na propaganda. Ela resume a função desse órgão. E aí, o efeito, né, mais chamativo, ele chama a atenção do leitor através desse risco em cima lá da frase. E ele é 100% eficiente nessa missão. Eles estão como se fosse corrigindo essa frase para, em seguida, usar o argumento de que eles realmente não são 100% eficientes, porque eles não são perfeitos, mas eles estão tentando fazer o melhor possível. É um recurso expressivo que visa um convencimento do leitor sobre esse recado de que eles são realmente, verdadeiramente honestos, né? Inclusive são incapazes de exagerar ao falar de si mesmos. Supostamente. Muito bem. O recurso gráfico utilizado no anúncio publicitário de destacar a potencial supressão de trecho do texto, o risco em cima de e ele é 100% eficiente nessa missão, querendo dizer que essa frase não é verdade, que ela foi corrigida pelo seu autor, reforça a eficácia pretendida, revelada na estratégia D. Então, o que pretendia o uso desse recurso na publicidade nesse caso? Ressaltar a informação no título, em detrimento do restante do conteúdo associado? Incluir o leitor por meio do uso da primeira pessoa do plural no discurso? Contar a história da criação do órgão como argumento de autoridade? Subverter o fazer publicitário pelo uso de sua metalinguagem? Ou impressionar o leitor pelo jogo de palavras no texto? Hoje só caiu D. Subverter o fazer publicitário pelo uso de sua metalinguagem. Pois é, né? Existe aí um ato de subverter a linguagem normal, né? Porque a publicidade procura também
chamar a atenção do leitor fazendo algo pouco convencional. As publicidades, as campanhas que mais chamam a nossa atenção são aquelas que empregam elementos não convencionais e que você passa sobre aquela imagem e você para, porque tem algo diferente ali que chama a sua atenção. Nesse caso, eles usam esse recurso gráfico, procurando chamar a atenção para uma ideia de que, né, isso acontece, que as pessoas cometem erros, não são perfeitos. E aí, com isso, ele reforça uma imagem que ele quer construir com esse texto, com o que está escrito no texto, com os recursos verbais que estão presentes no texto, que é a ideia de que existe a honestidade e a desonestidade, porém é difícil de chegar nesse estado de perfeição. E reforça isso com uma linguagem não verbal, através desse risco que sugere uma correção, uma vigilância sobre aquilo que está sendo dito para evitar exageros. Por que é metalinguagem, né? Eles estão falando que eles são contra os exageros na propaganda, que a função deles é evitar exageros. E eles vão lá e riscam uma frase que tinha um exagero. Como se fosse o agente ali do CONAR vendo uma peça publicitária e coibindo um exagero, que seria essa afirmação de eficiência de 100%. Então ele mesmo está sugerindo que eles fazem isso, de usar a autorregulamentação publicitária para garantir que o consumidor vai continuar acreditando na publicidade. Muito bem, pessoal. Essa aula fica por aqui. A gente falou sobre um assunto muito importante mesmo, que quando cai nas provas é difícil, porque ele envolve você prestar atenção na linguagem que está sendo utilizada, refletir sobre a função da arte para expressão das ideias. Mas quando a gente estuda isso, a gente se acostuma a fazer essas questões que falam sobre esse assunto, a gente vai aprendendo a prestar atenção nesses aspectos essenciais desse tipo de mensagem que tem a metalinguagem, por exemplo. E aí com isso a gente não é enganado por essas questões. Logo mais eu vou colocar para vocês mais questões sobre esse assunto, para que vocês revisem depois dessa aula. E a gente continua na próxima semana.